Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos aqui no nosso Rosas da Irradiação, o nosso curso de atendimento à distância. Hoje, dando continuidade à nossa aula número 1, mas com a segunda parte da aula, trazendo as noções gerais sobre o trabalho, a atividade de irradiação. Você que já assistiu a nossa primeira aula, gostou? Segue aqui conosco. Então seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. E você que já viu a parte 1 da nossa aula, deve lembrar que nós finalizamos a aula falando sobre a importância da atividade de irradiação. E o que é que nós vamos falar no dia de hoje? Hoje nós vamos trazer para você a continuidade desse tema e vamos abordar inicialmente sobre a finalidade da atividade de radiação. Já conceituamos, já definimos, já falamos sobre a importância, já trouxemos na aula anterior todas as atividades que envolvem a área de atendimento espiritual na casa espírita e agora vamos dar seguimento à finalidade do trabalho de irradiação. Então, qual é a finalidade? Canalizar através da prece, que é a irradiação mental, com o auxílio dos benfeitores espirituais, fluidos positivos às pessoas que estiverem no tratamento espiritual à distância, visando ajudá-las em suas necessidades. Tem como finalidade também orar por irmãos desencarnados quando solicitado, direcionar auxílio às pessoas portadoras de vícios, auxiliar irmãos enfermos, objetivando remover as barreiras que impedem de comparecer ao centro, prestar, enfim, assistência às pessoas portadoras de enfermidades físicas ou espirituais. Então vejam bem que quando nós estamos destinando esses fluidos positivos às pessoas, cada um daqueles assistidos, conforme a sua necessidade, conforme a sua limitação, será ajudado. Então, os irmãos desencarnados, ao receberem aqueles fluidos, aquelas vibrações de amor para eles destinadas, eles vão se sentir aliviados nas suas angústias, nos seus sofrimentos. Se eles estiverem em estado de perturbação espiritual, a intensidade dessa perturbação é diminuída, é amenizada pelas preces emitidas. O tempo de perturbação espiritual também pode ser reduzido, auxilia para que ele possa se arrepender de eventuais erros cometidos. Então, esses fluidos são extremamente benéficos. No caso de pessoas portadoras de vícios, elas encontram dentro de si forças para vencerem a si mesmas. O estímulo, muitas vezes, que eles não sentem ou se sentem enfraquecidos para vencerem os vícios. Muitas pessoas não querem as casas espíritas porque podem estar sofrendo uma influência espiritual, um processo obsessivo, ou porque desacreditam daquilo que é realizado, ou porque têm receios, inúmeros fatores. E quando nós oramos à distância para esses corações, a espiritualidade ajuda para que as barreiras que existam sejam removidas e aquela pessoa vá às casas espíritas, possa conhecer e possa melhorar, crescer, evoluir. Ou seja, também podemos direcionar para enfermidades físicas e espirituais, mentais, ajudando para que os sintomas dessas enfermidades também sejam reduzidos. Então percebam que a finalidade da irradiação é uma finalidade ampla, de modo que praticamente toda e qualquer situação pode ser amenizada, diminuída em função desse trabalho. Nós também,
Na atividade de radiação, vibramos pelos trabalhadores do centro espírita, do movimento espírita, pela paz e pela harmonia universal. Não é apenas para aqueles que estão com os nomes destinados ali para o atendimento, mas as vibrações podem ser feitas e são feitas também para o centro, para a atividade que ele realiza, para a humanidade. Nós podemos vibrar por todo o universo, todo o planeta Terra, tá? Então, isso também é possível na atividade de radiação. Além disso, uma outra finalidade é prestar solidariedade a todos aqueles que trabalham para neutralizar as forças negativas ainda reinantes no planeta, as quais favorecem as guerras, as lutas fratricidas, a loucura, o suicídio, o homicídio, a subjugação, as paixões inferiores, no sentido de ajudar, de fortalecer aquelas pessoas que trabalham no bem. Todas as pessoas que trabalham no bem, elas são alvos de espíritos ainda imperfeitos, inferiores, impuros, que não desejam que o bem prospere no planeta. Então, quando nós também vibramos e prestamos a nossa solidariedade a essas pessoas, nós estamos fortalecendo-as para que elas possam bem desenvolver a sua atividade, para que elas se mantenham firmes e confiantes nos propósitos escolhidos no bem. Então vejam que a atividade ela é ampla e nos oportuniza grandes possibilidades de ajuda. Muitas vezes, irmãos encarnados e desencarnados precisam de vibrações de paz e amor para que possam se restabelecer. Precisam de auxílio através de preces e vibrações, onde muitas vezes não têm condições de comparecer à casa espírita ou de se reerguerem sozinhos. Precisam de amparo, ajuda, mesmo que essa ajuda seja à distância. Claro que tem pessoas mais necessitadas do que outras, mas se nós temos à nossa disposição a atividade de radiação, podemos e devemos dela nos utilizar. Como vocês viram na primeira aula, na parte 1 dessa aula, essa é uma atividade extremamente benéfica, mas ainda pouco conhecida, porque nós ainda temos dificuldades de compreender como essa ajuda à distância pode se dar. Mas nós não nos conectamos com o Pai através da prece? Não é através da prece que nós somos inspirados, intuídos e fortalecidos nos embates da vida? Então, o trabalho de irradiação nos favorece exatamente isso. As preces e as vibrações que nos são direcionadas, mesmo à distância, elas vão chegar até nós. E se encontrarem em nós um coração mais aberto, mais propício àquelas vibrações, o efeito será muito maior. Mas mesmo aqueles enfermos que se encontram em alguns momentos reticentes ou desacreditados, aqueles fluidos chegam neles e vão pouco a pouco removendo aquelas barreiras até que ele se permita ser realmente ajudado e amparado. Então, como nós percebemos, essa ajuda é sempre benéfica. Vamos agora falar sobre a mente. Nós ainda vamos ter outras aulas, como vocês viram no início, quando eu falei o que seria abordado em cada uma das aulas, onde nós vamos falar sobre concentração, pensamento e sintonia. Mas aqui nas noções gerais, nós já precisamos entender que a mente, a nossa casa mental, ela é fundamental para o trabalho de irradiação, porque lembram do tripé pensamento, vontade e fluidos? Então precisamos estar com a nossa mente sadia, voltada para o bem, direcionada para o trabalho, para que ele possa ter o efeito, o êxito almejado. Então, seja o que estivermos pensando, fazendo ou agindo,
estamos estabelecendo profunda comunhão telepática com entidades espirituais, sejam elas levianas ou operosas, perversas ou bondosas, viciadas ou virtuosas, iluminadas ou sombrias, ignorantes ou sábias, nos mostrando que a todo momento nós estaremos sintonizando com entidades positivas ou negativas, a depender daquilo que eu penso e vibro. Por isso, a necessidade de nós procurarmos sempre os nossos pensamentos equilibrados e salutares. Quando eu eventualmente perceber um pensamento negativo, eu não devo acolhê-lo, eu devo rechaçar aquele pensamento, interpondo um pensamento positivo, substituindo o ruim pelo bom, porque isso faz com que as conexões com a espiritualidade inferior sejam desfeitas e novas conexões salutares sejam estabelecidas com os espíritos superiores e amigos. E vejam, eu preciso criar o hábito de estar em sintonia positiva, porque não será apenas naquela 1 hora de vibração que eu vou conseguir sintonizar com o bem. Se eu não tiver o hábito, o costume de estar em sintonia superior, eu terei muita dificuldade de fazê-lo no momento da tarefa. Então vejam que é um trabalho contínuo de esforço e de renovação interior. Avaliando a qualidade de nossas criações mentais, vamos avaliar, vamos refletir o que temos pensado, o que temos vibrado? Temos observado os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e hábitos? Que tipos de pensamento estamos emitindo? Reflita, que tipo de pensamento normalmente você emite, da hora que você acorda até a hora de dormir? Quais são os hábitos, os sentimentos, as palavras que norteiam a sua vida? Nós precisamos ter um hábito mental salutar, como eu disse, não apenas na hora da atividade, mas sempre. Será que nós estamos contribuindo para melhorar a psicosfera do ambiente em que vivemos? Estamos contribuindo para melhorar a psicosfera terrena? Lembrem que o pensamento se locomove através do fluido cósmico universal. Se nele nós estamos imersos, o nosso pensamento alcança qualquer distância no universo. Não há barreiras para o nosso pensamento. E se eu pensar fortemente algo bom e positivo, eu estou contaminando positivamente a psicosfera do nosso planeta, porque eu vou estar ajudando a limpar, a purificar a psicosfera do nosso planeta. Será que nós temos feito isso? Precisamos de pronto fazer essa análise, porque se você está aqui objetivando se capacitar para o trabalho da irradiação, você precisa essencialmente se preocupar com o tipo de emissão mental que você tem realizado. Se até hoje as suas emissões mentais estão mais deletérias, é a hora de promover a devida mudança, renovação de pensamentos, para que você possa se tornar um trabalhador da irradiação e um verdadeiro cristão. O pensamento, vontade e concentração. Vamos trabalhar, vamos refletir um pouquinho sobre a concentração, a vontade e o pensamento que devem pautar as nossas irradiações. Então, o pensamento é força criadora, é atributo do ser espiritual. Possuímos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Vejam a observação trazida para nós lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 662. O poder de ação que o pensamento e a vontade têm
se estende além dos limites da nossa esfera corporal, mostrando, dando-nos aí o subsídio para o trabalho de irradiação, para a força dos fluidos que nós podemos emitir. Mas para que esses fluidos tenham força, para que eles possam realmente operar o auxílio, o amparo, a cura necessária, o nosso pensamento, a nossa vontade, ambos precisam estar realmente direcionados para este objetivo. E a concentração, obviamente, é o processo, é a condição que faz com que o meu pensamento e a vontade possam ser direcionados firmemente para esse propósito. Então, precisamos trabalhar a nossa concentração. Será que você tem o hábito de se concentrar para orar, para meditar, para refletir? Temos que também, pouco a pouco, ir adquirindo o hábito de orarmos, de nos concentrarmos, para que possamos depois ficar vários minutos, ali quase que uma hora, em torno de uma hora, concentrado com o pensamento e a vontade direcionada para o mesmo objetivo. Então vejam, pela força do pensamento, eu posso criar, eu posso transformar, mas eu posso também destruir, eu posso refazer, eu posso purificar, eu posso sublimar. Então, o que eu tenho pensado? O meu pensamento está objetivando o quê? Destruir ou purificar? Refazer, transformar, amparar ou não? Vejam que eu preciso saber pensar, eu preciso direcionar o meu pensamento para aquilo que eu quero. Todos nós pensamos, o tempo todo nós estamos emitindo pensamento, mas no que tange a qualidade do meu pensamento, cabe a mim eleger. Eu sempre vou estar pensando, nós somos seres pensantes, mas eu posso escolher o que eu quero pensar. Eu posso escolher se eu quero criar, transformar, purificar ou se eu quero destruir, se eu quero refazer ou sublimar ou não. Então percebam que pensar todos pensam. É algo que compete a toda a humanidade, mas a qualidade realmente desses pensamentos cabe a mim eleger. Vamos ver o que nos diz Leon Denis no livro Depois da Morte, lá no capítulo 32. Ele diz: o pensamento, como força magnética, poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas sociais. Projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar, curar. Vejam, portanto, que o pensamento direciona para quem eu quero, para aquele destino, força magnética construtiva. E eu posso sim reparar desordens, destruir chagas sociais. O que nós estamos tentando fazer com a irradiação? Não é exatamente isso? Através do pensamento, transmitir as nossas melhores forças magnéticas, os nossos melhores fluidos vitais, mentais, espirituais, para ajudar as pessoas? Percebam então que nós não temos ideia da força do nosso pensamento. E é por isso que nós precisamos cuidar do que pensamos, porque estamos a todo momento pensando e nem nos damos conta que muitas vezes estamos contaminando o meio com os nossos pensamentos deletérios, ao invés de elevar, de purificar a psicosfera que nos envolve. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Quando nós estamos estudando sobre o perispírito e sobre o pensamento, principalmente quando estamos estudando sobre o corpo mental, que é um dos corpos espirituais que nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etéreo, nós temos
o perispírito, temos o corpo mental e o espírito. Então, nós sabemos que o nosso pensamento, ele não é algo impalpável, algo que está só na ideia. Ele se corporifica, ele cria vida, ele toma, a nível espiritual, são essas imagens, elas tomam corpo e elas ficam como que colocada aí, como se num espelho refletidas estivessem dentro do nosso corpo perispiritual. O nosso corpo perispiritual é como se fosse um espelho, então nós pensamos e os nossos pensamentos são refletidos no nosso corpo espiritual. Então nós nem precisamos verbalizar o que nós queremos. Basta nós pensarmos e os pensamentos se tornam, têm vida. E eles são fotografados, como que fotografados no corpo perispiritual, para vocês verem a força do pensamento. E assim como ele fica ali meio que fotografado, demonstrado no nosso corpo perispiritual, ele se expande. Ele vai realmente percorrer o universo e vai buscar outros pensamentos similares a ele. Então, os pensamentos afins se atraem. Então, outros espíritos encarnados e desencarnados que estejam naquele mesmo pensamento, os pensamentos vão se buscar. Por isso que nós temos que pensar coisas boas para atrairmos bons espíritos, encarnados ou desencarnados. Se eu penso coisas negativas, vou atrair espíritos desencarnados ou encarnados, ainda também com pensamentos negativos. Então, para se irradiar algo, antes de tudo, há necessidade de querer, ter a vontade e a mente ligada naquele objetivo. A vontade é a alavanca que faz de cada um o colaborador nas energias positivas. Se um emissor consegue transmitir a mensagem, e quando esta é feita de maneira coletiva, ela se tornará melhor, pois a quantidade de energia será maior. Então, a vontade de todos para um mesmo objetivo, o pensamento de todos ali concentrados, a energia ela se potencializa e, consequentemente, o efeito benéfico para o enfermo, encarnado ou desencarnado, será ainda maior. Então vejam o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que, impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado. Vejam aí, impulsionado pela vontade. O pensamento, eu penso, a vontade impulsiona e faz com que ele alcance o ponto desejado. Seja no caso de recepção de nosso apelo ou no momento em que apenas lhe chegue o nosso bom pensamento. Para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então vejam que não há barreiras para o fluido cósmico universal e, consequentemente, para o nosso pensamento, desde que ele realmente esteja devidamente impulsionado pela vontade. Então vejam, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Então, é aquilo que nós dissemos. Quanto mais forte estiver o meu pensamento e a minha vontade, mais força ganha essa corrente fluídica que se estabelece. Então, a energia, a força da corrente será maior se o meu pensamento e a minha vontade
forem maiores. Se o pensamento e a vontade não forem, aquela energia ela não alcança grandes distâncias. Como nós temos orado de forma concentrada, realmente pensando naquilo que nós estamos vibrando e pensando naquele momento, ou estamos muitas vezes orando de forma mecânica, sem estarmos ali entregues de coração àquele ato. No trabalho da irradiação, se eu estiver ali orando de forma mecânica, sem concentração, vontade e pensamento, eu não estou ajudando verdadeiramente aqueles corações ali que estão com seus nomes para o tratamento. Percebam que não é simplesmente orar, eu preciso saber orar. Então, o Evangelho nos mostra que nós precisamos realmente estarmos entregues com vontade, com pensamento, com concentração, de coração presente naquele trabalho. Precisamos ainda de simplicidade, humildade para a nossa renovação. Então, a pessoa que irradia deve cultivar bons sentimentos, bons pensamentos e bons atos, ter simplicidade e humildade no coração, buscando sempre a sua renovação interior. Esse cultivo diário vai lhe formar uma atmosfera espiritual positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares, que poderão ser dirigidos através da vontade para outras pessoas. Nós precisamos estar bem não só na hora da atividade, mas sempre. Por isso precisamos buscar cada vez mais a nossa renovação interior, humildade e simplicidade, para que nós possamos estar continuamente envolvidos em fluidos positivos, fluidos salutares, continuamente acompanhados de bons espíritos, criando realmente em torno de mim essa atmosfera espiritual positiva, que vai fazer com que os fluidos que eu esteja doando e direcionando para a humanidade, para os enfermos, sejam sempre agradáveis e salutares. Eu tenho que ter continuamente fluidos vitais e espirituais positivos, e para isso é necessário ser uma pessoa de bem, não apenas durante a atividade, mas sempre. Agora trazemos para você a nossa reflexão final. Nós estamos finalizando, então, a nossa aula número 1, onde nós trazemos as noções gerais sobre a atividade de radiação. Nós tivemos aqui realmente pinceladas sobre essa atividade. A partir da próxima aula, nós iremos começar a detalhar pontos específicos para que essa atividade possa ser bem desempenhada. Mas aqui nós queremos saber como você se sentiu. Diante das informações recebidas, você se sentiu estimulado, estimulada a ser um trabalhador da irradiação? Você acredita que tem afinidade com essa tarefa? Precisamos refletir sobre isso, porque é importante nós estarmos também em uma tarefa onde nós nos sentimos bem. A Casa Espírita oferece inúmeras atividades, não só a atividade de radiação. Pode ser que você se identifique mais com uma outra do que com essa. Isso é normal, isso é natural. Mas é importante você avaliar se você acha que você tem realmente afinidade com a tarefa. Porque quanto mais afinidade, quanto mais eu gostar de estar ali, com mais vontade, com mais energia, com mais entrega, com mais sinceridade, eu vou desempenhar aquele trabalho. Em tudo na vida, nós precisamos nos sentir bem. Nós precisamos gostar daquilo que nós estamos fazendo. Porque se você for um trabalhador da irradiação, mas você não se identificar com a tarefa, você vai de má vontade. E isso não é bom, nem para você e nem para aqueles que estão ali necessitando dessa ajuda que o tratamento espiritual, o tratamento à distância de irradiação oferece. Então, realmente faça essa reflexão e avalie. Talvez você se identifique com várias atividades dentro do atendimento espiritual. Não tem problema nenhum. Você pode desempenhar mais de uma atividade, tá? Se você gostou, achou que
você se identifica, faça o curso. Talvez você não vá nem desempenhar essa tarefa, mas você se capacitou. Quem sabe em outro momento, lá na frente, você vai ter a oportunidade de ajudar e vai se sentir mais estimulado a essa tarefa. Então, faça essa reflexão no dia de hoje, certo? Essa é a reflexão que nós trazemos na nossa aula número 1. E aqui nós trazemos para você a nossa bibliografia. A bibliografia será a mesma em todas as aulas. Nós tiramos ainda algumas informações de outros livros, mas como foram coisas muito pontuais, nós achamos melhor não trazer na bibliografia. Trouxemos aqui a bibliografia maior, aquela que traz a grande base para o curso de irradiação. Perfeito? Meus queridos amigos, então nós vamos aqui finalizando a nossa aula número 1, parte 2 do curso de irradiação do Rosas da Irradiação, nosso curso de tratamento à distância. Muito obrigada pela sua presença. Trago aqui para vocês as nossas redes sociais, nossos e-mails, nosso telefone de contato, nosso YouTube, Instagram, nosso canal no Telegram, para que você possa acessar todos os cursos disponibilizados gratuitamente pelo Conhecendo o Espiritismo. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um grande beijo, meus queridos amigos, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.